A igreja, abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro da Bíblia, livro de composição atribuída ao grande servo de Deus Moisés. Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Nós estamos iniciando uma série de exposições bíblicas. Comecei de manhã com o tema esperança. Então, nos 2 meses que nós teremos agora, nós estaremos refletindo nesse tema. De manhã eu preguei no Salmo 27, falando da esperança como o fundamento para algumas virtudes que são desenvolvidas em nós pela obra de Cristo Jesus. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, a exposição da sua palavra, em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. É um texto muito conhecido por todos vocês, é um texto objeto de inquietações e de questionamentos quanto à aprovação que Deus deu ao seu servo Abraão, e é um texto que revela profundamente o propósito de Deus nas nossas provações e que fortalece a importância de que a nossa esperança permaneça unicamente no nosso Deus. Então, mesmo assentados, façamos a leitura alternada do versículo 1 ao versículo 14. Depois destas coisas, Deus colocou Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão! Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Tendo Abraão erguido os olhos,
viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. É a tua palavra, Senhor, e nós nos rendemos a ela, poderosa, que toca em setores da nossa alma, do nosso ser, que nada mais pode ter acesso. É a palavra que alimenta a nossa fé, que alimenta a nossa perseverança, que alimenta a nossa esperança, que orienta as nossas ações e reações. É a palavra inspirada por Ti, plenamente útil para que nós cresçamos no conhecimento do Senhor e experimentemos uma vida espiritual em maturidade na presença do Senhor. É a Tua palavra que ilumina a nossa caminhada, de maneira que ela é lâmpada para os nossos pés. É a Tua palavra que nos vivifica na nossa fraqueza e nos levanta e nos faz olhar para Ti. Queremos ouvir a Sua voz, inclina os ouvidos da nossa alma a ouvir somente ao Senhor nesse momento. Oro em nome de Jesus. Amém. Esperança. E hoje de manhã eu fiz uma pergunta e quero refazê-la. O que seria de nós sem a esperança? Não dá para ver a vida sem alguma expectativa positiva à frente. Já falei para vocês da minha admiração por um grande pensador brasileiro, Ariano Suassuna, e numa das indagações a ele, numa roda de conversas, de diálogo filosófico, foi questionado a sua fé na existência de Deus. Você crê em Deus? E a resposta foi a mais poética, filosófica e bíblica possível. Porque Ariano respondeu o seguinte: a humanidade vive uma dor incalculável, um sofrimento, um choro da alma, sofre em todo tempo, para todo lugar. Como eu não creria em Deus? Diante de tanto sofrimento, bastaria somente a morte. E daí ele fala sobre a esperança. E é sobre isso que Moisés está falando. O que é a esperança? Como a esperança se move nas nossas vidas? Como nós nos vemos na jornada da esperança? A esperança é aquilo que te faz olhar para frente, mesmo diante de situações escuras, incertas, dúbias. A esperança é aquilo que ainda traz uma luz de entusiasmo, mesmo em meio de dores incalculáveis. É por isso que a esperança sempre nos faz olhar para frente e entendermos que amanhã será um novo dia. E tudo pode ser diferente. Como eu falei de manhã, um dos ditados mais conhecidos no nosso meio e que tentou explicar um pouco sobre a importância da esperança é: a esperança é a última que morre. Numa perspectiva que, diante de todas as tentativas possíveis, só sobrou a esperança. E esse ditado ainda não consegue aplicar a profundidade da importância dela. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, no final do capítulo, diz o seguinte, Célio: agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Então a esperança é esse sentimento, é esse assentimento, é essa inclinação que Deus colocou na humanidade para olhar para frente e crer que tudo poderá ser melhor. Mas nós não podemos negar também que a esperança falha. E há uma esperança que não falha. Há uma única esperança que não falha. Quando ela é a esperança no Senhor. Quando nós cremos nas promessas divinas. Quando, diante dos maiores desafios das nossas vidas, nós conhecemos o Deus em quem nós temos crido. E é isso que Gênesis 22 nos ensina. É isso que esta experiência, esse relato de Abraão nos ensina, a grande provação. Vejam como que Deus age poderosamente na vida daquele homem. Uma expectativa de aproximadamente 25 anos. Deus havia feito a promessa a Abraão e a Sara: de vocês nascerá o descendente no qual eu abençoarei todas as famílias da terra. Abraão idoso, Sara não podia ter filhos, mas Deus é fiel à sua palavra. Depois de aproximadamente 20 anos, nasceu Isaque. Mas antes dele, Abraão tentou resolver a questão da esperança. O tempo passou e parece que a promessa estava demorando para ser cumprida. E ele teve um filho com uma serva chamada Agar, ao qual deram o nome de Ismael. Mas a promessa não era para o filho de Agar. A promessa é para o filho de Sara. Então nasceu Isaque, o filho da promessa. E Abraão pôde ver a alegria do cumprimento da promessa do Senhor. E tudo começa a partir daí. No capítulo 15, Jó havia sido justificado pela fé. Capítulo 15 de Gênesis. Agora o capítulo 22, essa fé é provada por Deus. Ela é examinada por Deus, ela é testada por Deus. É interessante, porque Tiago fala sobre isso. Coloca Abraão como homem que viveu pela fé e fala que ele foi justificado pela fé e pelas obras. Tiago faz uma junção da fé e das obras e nos mostra que a fé sem obras é morta. Da mesma maneira que a obra ou as obras sem a fé em Cristo Jesus não tem nenhum valor. A fé é a expressão viva do direcionamento de Deus, aprovada nas obras que promovem a sua glorificação. Deus entra em conversa com Abraão. E qual seria a nossa reação? Abraão. A resposta é imediata. E ela revela intimidade. Abraão fala dessa forma por 3 ou 4 vezes nessa perícope. Eis-me aqui. Abraão não precisava de uma justificativa, não precisava de um anúncio prévio, não precisava de uma anunciação inicial, como: Abraão, eu estou pensando em fazer isso com você. É muito mais fácil quando nós recebemos um aviso prévio sobre alguma situação que está para acontecer. Não foi isso que aconteceu. Deus simplesmente fala a Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui. Um coração que está disposto a obedecer, a ouvir a voz do Senhor. Um coração que aprendeu a esperar por Deus. Um coração que entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo que aparentemente seja impossível, para Deus não há impossíveis. Eis-me aqui, Senhor. Veja o texto sagrado, como se desenvolve a provação de Deus
ao seu servo. Leiam, por gentileza, o versículo 2. O que seria, ou qual seria a sua resposta, se Deus te chamasse pelo nome de madrugada? Enigedine, qual seria a sua resposta? Né? Milton, qual seria a sua resposta? Igor, se na madrugada Deus te chamasse Igor, qual seria a nossa resposta? Eis-me aqui significa Senhor, pode falar. O teu servo está disposto a te obedecer. Mas o versículo 2 revela algo muito complexo. Porque o eis-me aqui é uma dedicação total à obediência de Deus. E essa obediência deve ser incondicional. E a aprovação se instala no versículo 2. Pega o seu filho, o seu único filho, o filho da aliança, o filho da promessa, e ofereça em sacrifício a mim. Olhando para as nossas vidas, é fácil falar de esperança, mas quando a nossa esperança é provada, nós experimentamos algo muito diferente e que não há nada de fácil nessas provações. A primeira questão que precisamos entender dentro do versículo 2 é que Deus nos prova para nos fazer melhores. A tentação é diferente. A tentação vem para destruir. A tentação vem para nos colocar em distanciamento de Deus. A tentação vem para enfraquecer. É por isso que o diabo tenta. É por isso que, como Tiago nos ensina, nós somos tentados pelas nossas próprias inclinações pecaminosas. Mas o mesmo Tiago nos ensina, e Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Deus nos prova. Se a tentação nos derruba, nos destrói, a provação nos fortalece. E é por isso que o apóstolo Paulo Voluzzi, lá em Romanos 5, nos fala assim: e nós nos alegramos também nas nossas tribulações, porque nós entendemos que por meio delas, por meio das provações de Deus em nossas vidas, nós somos fortalecidos. Elas geram experiência, e a experiência gera esperança, e a esperança não nos confunde, porque foi a promessa de Deus em nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Qual seria a sua resposta para Deus, se Deus pedisse aquilo que você mais ama? É bom falar também, Marta Carlin, que Deus nunca pediu sacrifício humano. Algumas religiões da época de Abraão, inclusive a religião do povo de Abraão, fazia-se sacrifícios de crianças. Entre as divindades que recebiam o sacrifício, estava o Moloque, ou Maloque em outras versões. Agora, Deus nunca fez exigência de sacrifícios humanos. O que estava sendo provado eram as obras de fé de Abraão. Versículo 3, leiam por favor. Versículo 2 guarda algo maravilhoso que aponta para o versículo 3. Novamente Deus fala com Abraão e a história se repete.
Deus o chama para um lugar, sem falar para onde é. Lembra do começo da história de Abraão? Deus o chama da região de Ur, dos caldeus, e diz para ele: vá para uma terra que eu te mostrarei. Aqui novamente, Deus dá uma ordem, faz uma provação, um teste da fé, aponta para a terra de Moriá. Moriá ficava aproximadamente 70 quilômetros de onde Abraão estava morando. Então, Eliane, foi uma caminhada aproximadamente de 3 a 4 dias. 3 a 4 dias. Considerando a topografia daquela região, considerando a carga pesada de lenha que eles estavam levando sobre o animal e considerando a subida no monte. 4 dias. Como que um pai vive durante 4 dias imaginando que no final deles o seu filho seria sacrificado ao Senhor? Se não há esperança, um pai desse morre no começo da caminhada. Se não há esperança, um pai desse pega esse filho, monta no animal e tenta fugir da presença de Deus o mais rápido possível, como muitos fizeram e estão registrados na palavra de Deus. Mas a esperança muda toda a realidade. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele cria em Deus. Deus não precisava falar o local exato. Deus só precisava falar com ele. E é isso que eu preciso aprender. Nós temos exigências para Deus. Se não ficar bem claro, eu não vou. Se não ficar bem claro, eu não faço. Deus tem que deixar bem certinho, porque senão eu nem vou usar as minhas forças. Abraão nos revela que Deus não precisa mostrar nada para nós. Ele é o bastante para que nós creiamos nele e obedeçamos a sua palavra. Isso é fé. E é por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque ele obedecia sem precisar de aviso prévio. E é isso que eu preciso aprender. A prática da fé é isso. Agora vejam que o versículo 3, a obediência é imediata. Imediata. Ele levantou-se de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo 2 servos, 2 escravos, pegou Isaque, rachou lenha, não sabia para onde ia. Ele sabia a região, Moriá. 4 dias de viagem da cidade dele. Mas será que lá vai ter lenha? Será que lá vai ter o suficiente para oferecer o holocausto? Ele se prepara. Ele rachou a lenha para o holocausto e ele foi para o lugar que Deus havia indicado. Versículo 4. Há um momento grandioso. Porque chegou num momento daquele percurso, chegou num local daqueles 70 quilômetros aproximados, que Abraão conseguiu ver o monte no qual ele deveria oferecer o holocausto a Deus. Versículo 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículos 5 e 6, leiam por favor. É fácil a aprovação de Deus? Ela não é fácil.
Deus nos prova naquilo que nós mais gostamos. E Ele nos prova para que nós entendamos que não há algo ou alguém que possa dividir com Ele a glória que só é devida a Ele. É por isso que somos provados. Deus conhecia Abraão. Apesar do brado do anjo ter sido, não faça isso, porque agora eu sei da sua fé. Deus conhecia o coração de Abraão. Mas Abraão precisava traduzir aquela fé em obras. E foi isso que aconteceu. Olhou para os servos e disse a ele: esperem aqui. Esperem aqui. Olha a esperança em Deus. Porque nós voltaremos. Ele pegou a lenha, colocou sobre o rapaz. E eu falo rapaz porque a perspectiva é que esse Isaac tinha entre 16 a 17 anos. Então não era um garotinho. Não era uma criança que obedeceria ao pai, Júlio, cegamente, ou até por medo. Não. Era um rapaz que poderia revidar em qualquer momento Ismael. E nesse momento Isaac se prefigura a Cristo, que como ovelha muda foi levada aos seus algozes. Então ele foi em silêncio, ele levou sobre os ombros o que seria a lenha para o próprio holocausto. Abraão pegou a faca e o fogo e caminharam. Mas antes disse aos rapazes: vamos lá adorar a Deus e voltaremos para junto de vós. Será que nós temos desenvolvido a mesma esperança? Será que em meio às provações você tem essa convicção plena que você será vitorioso pelo poder de Cristo Jesus? Será que diante das maiores provações da sua vida, há no seu coração uma certeza viva de que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus? Até agora, Abraão não sabia nada do que ia acontecer, mas não precisava disso. Ele só precisava crer na palavra de Deus. Deus havia falado: no seu filho farei bendita todas as famílias da terra. Como que faria bendita? Num filho morto. Se Isaac morresse, como seria a promessa de Deus? Abraão não precisava de provas, Abraão não precisava de avisos prévios, nada disso. Abraão cria no poder de Deus. Vejam ainda algo maravilhoso no versículo 7. Isaac olhou para o pai e perguntou a ele: Pai? Abraão responde novamente: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O jovem sabia como que se oferecia sacrifício a Deus. Está tudo certo, pai. Nós estamos indo ao monte, os elementos estão aqui, mas e o cordeiro? Onde está o animal para o holocausto? Falta algo, pai. E a resposta da esperança está no versículo 8. Leiam, por gentileza, numa só voz. Amém. Deus proverá para si o cordeiro. Moisés conhecia a história, ele escreveu a história sabendo de tudo, mas Abraão não sabia. Abraão subiu para oferecer o filho, mas não sabia o que ia acontecer, porque ele cria no poder de Deus. Isso é o bastante para nós.
No momento em que o filho pergunta, cadê o cordeiro? A resposta não poderia ser outra. Ele poderia enrolar, não é verdade? Ele poderia falar, calma filho, calma, vai dar tudo certo, vamos subir, lá em cima a gente resolve isso, eu já estou pensando em umas coisas aqui, como nós fazemos com os nossos filhos. Mas não, Abraão responde imediatamente, Deus preparar para si o cordeiro do holocausto. Que esperança viva, essa esperança que não morre. Essa esperança que não falha, essa esperança que não confunde as nossas vidas, é a esperança colocada em Deus. Finalmente, Moisés entra na prática da fé de Abraão. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Por que ele amarrou se Isaque até aquele momento estava submisso? Por que ele amarrou se Isaque estava dentro de todo o propósito divino para ele? A situação é grave quando nós tentamos nos ver no texto. Já se colocou no lugar de Abraão? De levar aquilo que você mais ama, sua esposa, o seu marido, ou seu filho, a sua filha, e colocar diante do Senhor em holocausto, tendo amarrado suas mãos e pés, e com a faca na mão para tirar a vida dele? Você chegou a esse nível de provação? Nós reclamamos por tão pouco. As provações do dia a dia que devem ser para o fortalecimento das nossas vidas, para moldar as nossas vidas, para o aperfeiçoamento nosso, nós reclamamos. Em muitos momentos falamos que Deus está nos provando demais. Para que tanta provação? Em outros momentos, parece que só tem a gente no plano de Deus. Não é isso? É como se houvesse uma injustiça. Se pudéssemos escolher, nós falaríamos, Deus, divide um pouco das provações. Divide. Dê um pouco para outros aí, porque são muitas sobre mim. Essa é a nossa fraqueza. É a fraqueza da nossa fé. Não há injustiça em Deus. Agora você olha para a experiência de Abraão e olha para você mesma, para você mesmo, eu olho para mim mesmo, e chego a uma conclusão. O Senhor não nos prova além daquilo que não podemos suportar. A propósito, é a própria palavra que nos ensina assim. Isaque estava lá. Vejam o versículo 10, leiam por favor. Quatro dias de angústia. Ou vocês acham que Abraão subiu fazendo festa? Feliz da vida porque mataria o próprio filho. O filho amado, o filho da promessa. 4 dias de pensamentos. 4 dias em que nós podemos imaginar que na cabeça de um ser humano, como a minha, passaria, o que Deus quer com isso? Que prova Deus quer fazer? Mas no momento imediato, não há insubordinação, não há dúvida, não há desobediência, não há instabilidade, não há incredulidade. Ele levanta o braço com a faca para tirar a vida do próprio filho. Se não é a esperança, irmãos,
nada mais pode mover as nossas vidas na jornada da fé. É a esperança de que Deus está no controle. É a esperança de que Deus proveu o seu cordeiro. É a esperança de que Deus sempre fortalecerá as nossas vidas. É a esperança de que Deus é fiel a todas as suas palavras e não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa de tudo aquilo que ele te prometeu. É a esperança de que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. É isso que nos faz caminhar na angústia. É isso que nos leva para momentos tão difíceis, que são as nossas provações. Agora, a intervenção de Deus é inevitável. E hoje, na sala da escola dominical, na sala dos casais, o Elvis, marido da Patrícia, ele não está aí. Em um momento ele diz: pastor, e diz para os alunos também, o que é maravilhoso é que Deus sempre intervém na nossa história. E isso marcou a minha mente naquela hora. Não foi isso, Fábio, que ele falou? Deus sempre intervém. E foi nesse momento que a voz do anjo bradou forte: Abraão! Abraão! E aí há uma urgência, sabe, Shirley, quando ele está com a faca para ser descida, não tinha o que fazer mais, tinha que ser um brado forte, urgente, para que ele pudesse despertar daquela ação e parar com aquilo naquele momento. A intervenção poderosa divina faz isso. Nos coloca no eixo, abre os nossos olhos, abre os ouvidos da nossa alma, muda a nossa rota. Foi isso que aconteceu. E vejam a expressão divina da aprovação, da fé e das obras de Abraão. Versículo 15. Leiam, por favor. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, portanto fizeste isso e não me negaste o seu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Versículo 19, leiam por favor, numa só voz, bem forte. Amém. Que coisa maravilhosa. É bom colocar a nossa esperança em Deus. O anjo impediu a morte de Isaque. E a resposta que o pai havia dado para o filho lá atrás, Marta, Fardim, agora foi concretizada. Deus preparou para si o cordeiro. Abraão levantou os olhos pela segunda vez. A primeira vez ele levanta e vê um monte. A segunda vez ele levanta e vê um cabrito, um cordeiro, com os chifres enroscados nos arbustos. Alguém poderia dizer, mas isso é uma incidência do destino. Imagina, enroscou lá, qualquer hora pode acontecer isso. Não, não dentro da providência divina. Deus proveu para si o cordeiro. E agora esse cordeiro é a figura que aponta para Cristo. O substituto, Eliana. O substituto. Cristo morreu a nossa morte. Isaque e o pai ofereceram sacrifícios ao Senhor.
e voltaram para casa, assim como Abraão havia falado para os servos. Sabem por quê? Porque a esperança de Abraão estava no Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 fala da natureza da fé, tá? É nele que nós temos o rol de heróis e heroínas da fé. Grandes homens e mulheres que souberam confiar totalmente em Deus. Em Hebreus 11, a partir do versículo 8, o autor desse livro tão poderoso, tão maravilhoso, fala sobre Abraão. A partir do versículo 8. Mas o versículo 17, agora olha o 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando colocado à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele a que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Agora vejam o versículo 19 e leiam, por favor. Amém. Nós não sabemos quem foi o escritor aos Hebreus. Mas quando ele fala de Abraão, ele levou Isaque. Ele ofereceu Isaque, porque ele esperava no poder de Deus até para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Onde está a sua esperança? A jornada da fé é isso. Nós seremos tentados pelo diabo, pela nossa inclinação pecaminosa, e as tentações são fortes. E nós seremos provados por Deus. Enquanto você viver, você será provado por Deus. O que vai fazer da sua fé aprovada, como a fé de Abraão, é a sua esperança no Senhor. E nada mais. Não tem outra forma. Não tem outra receita. Não tem outro esquema. Não tem segredos. Espera, Israel, no Senhor. Dele vem o seu socorro. Essa é a mensagem para as nossas vidas. Se a nossa esperança não estiver em Deus, nós seremos os homens mais frustrados da face da terra. Se a nossa fé não estiver inteiramente colocada em Cristo, nós seremos as pessoas mais decepcionadas da face da terra. Espere no Senhor. Que Ele te abençoe. E que nessa jornada, às vezes de montes, em que você não consegue ver o que está lá em cima e nem o que vai acontecer do outro lado, que você aprenda a confiar em Deus. E isso é o bastante. Eu não sei para onde vou, mas eu conheço quem está comigo. É isso que faz diferença. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Convido-vos a se levantarem. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que nos revela a grandeza da esperança no Senhor. E que usa para isso homens e mulheres tão imperfeitos como nós somos, mas que aprenderam na sua imperfeição
a confiar incondicionalmente em Deus. E foram levados ao extremo da provação, assim como Abraão foi, e foram aprovados por ti. Pai, faça-nos entender que a provação do Senhor serve para nos fortalecer e nos preparar para situações muito maiores daquela que nós temos vivido. Assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com Isaque. Ensina-nos a compreender que nas provações o Senhor sempre estará conosco. Ensina-nos a acreditar inteiramente nas tuas palavras, a tua palavra empenhada não volta atrás. O Senhor não se arrepende. Tudo o que prometes, o Senhor cumpre em toda a eternidade. Ensina-nos, ó Deus, a termos uma esperança tão viva que não precisemos de nada que é concreto, de nenhum aviso prévio, de nenhuma informação antecipada. Ensina-nos a esperança que nos faz confiar inteiramente no poder, no amor e na fidelidade do Senhor. E finalmente, ó Deus, ensina-nos a viver uma esperança que glorifica o nome do Senhor. Nada mais pode ser importante para nós. Nada pode ocupar lugar de preeminência nas nossas vidas, senão o Senhor. Senão o Senhor. Obrigado, porque o Senhor colocou na sua palavra homens tão imperfeitos e que experimentaram grandes coisas para nos ensinar que na nossa imperfeição o Senhor faz grandes maravilhas. Obrigado pela esperança no Senhor. Obrigado porque ela nos alimenta. Obrigado porque ela nos faz continuar em frente. Obrigado porque ela nos faz olhar para Ti. Agora, Senhor, despeça-nos em paz. E assim como Abraão, que a nossa fé seja impressa em obras durante toda essa semana, para que possamos glorificar ao Senhor inteiramente. Guarda-nos em Ti, para que vivamos para Ti. Oro em nome de Jesus. Amém.